Fala galera! A minha lista de melhores filmes de terror de 2022 estava praticamente pronta, até que nos 45 segundos do segundo tempo, eis que Soft and Quiet aparece, virando o meu mundo de ponta cabeça. Uma obra tensa, poderosa, que aborda temas preocupantes e atuais. Um verdadeiro soco no estômago. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Apesar de Soft and Quiet levar a marca da Blumhouse Productions, o longa-metragem tem a cara da A24. Quando se fala da empresa do Jason Blum, a gente lembra logo de filmes de terror de shopping center, como a recente trilogia Halloween, A Entidade, Sobrenatural, Atividade Paranormal e por aí vai. E eu não digo isso de maneira depreciativa, tá? Embora esteja passando atualmente por uma fase marromenos, a Blumhouse tem filmes bem legais, mas é inegável a sua preocupação comercial acima de tudo, investir em produções voltadas para o grande público, ao contrário da A24, que busca focar em obras esquisitas, digamos assim, obras nichadas, como Lamb, por exemplo, que eu já citei nesse quadro. Soft and Quiet foge muito do filme padrão bancado pela Blumhouse. A maneira como a história é contada, a maneira como os beligerantes temas são tratados dentro da narrativa, longe do entretenimento característico que estamos acostumados a ver em obras da empresa, vão pegar o público desprevenido. Então, bom que você saiba que esta será uma experiência incômoda e desagradável. A trama acompanha Emily, interpretada pela Stephanie Estes, professora primária, que junto com outras amigas decide promover uma reunião secreta na paróquia de uma igreja, onde elas possam conversar à vontade, livremente, ou seja, possam colocar para fora desabafos, ideias, pensamentos, que se assim o fizessem na presença de outras pessoas, certamente seriam censuradas e mal vistas. Após a reunião, a Emily convida suas colegas a ir até sua casa para se divertir um pouco mais e continuar o papo promissor. Ao resolverem passar na mercearia de uma delas para comprar uma garrafa de vinho, as mulheres são surpreendidas por duas pessoas do passado da professora e a temperatura esquenta. Depois de uma discussão acalorada, Emily e suas amigas decidem cruzar uma linha perigosa, onde cada atitude tomada pelo grupo a partir daí só faz as coisas piorarem ainda mais. O filme foi escrito e dirigido pela brasileira Beth de Araújo, olha só. Ou melhor, Beth de Araújo, ela tem dupla cidadania, nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de pai brasileiro. Soft and Quiet é o seu primeiro longa-metragem e a Beth já chegou dando aquela voadora com os dois pés na porta. Além de um texto afiado e concludente, a cineasta exibe uma habilidade gigante atrás das câmeras. Após o incidente na mercearia, a obra vai ficando sombria, mais pesada, levando o público a se corroer de tensão. Para falar mais sobre Soft Quiet e desenvolver minha linha de raciocínio, não tem jeito, eu preciso entrar no terreno dos spoilers. Não pretendo entregar o final, mas vou comentar algumas passagens importantes. Quanto menos você souber sobre a trama, melhor. A sua experiência será mais impactante, a porrada vai doer mais. Então, se eu fosse você, pulava o trecho spoilerento a seguir, acelerando o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, ao chegar à reunião que ela convocou, a Emily coloca sobre uma mesa a torta de cereja que ela preparou. E assim que a mulher remove o papel alumínio, vemos uma suástica esculpida no prato. Opa, pera lá, será que tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto? Embora a Emily diga exatamente isso,
Minutos depois, a câmera foca num quadro de giz onde está escrito Filhas pela Unidade Ariana, e aí fica mais do que claro as motivações ideológicas daquele encontro. À medida que as mulheres vão se apresentando umas para as outras, a verborreia doentia vai saindo, discursos de ódio sobre minorias e imigrantes. Uma dessas senhoras, inclusive, orgulhosamente diz para os colegas que na cidade anterior onde morava, ela e o marido faziam parte da KKK, a Ku Klux Klan. As mulheres guardam ressentimentos, preconceitos e se sentem preteridas profissionalmente e economicamente pelo que elas acreditam ser a nova ordem mundial. Toda essa energia negativa acaba saindo do campo da argumentação e migrando para a prática. Todo esse rancor, toda essa raiva é canalizada para as duas jovens sino-americanas que entram na mercearia quando as mulheres estão lá comprando vinho. Após um bate-boca, se sentindo afrontadas, decidem ir até a casa das jovens, invadir o lugar para confiscar o passaporte das garotas. O namorado da Emily aparece, diz para elas que essa não é uma boa ideia, que as probabilidades de dar merda são muito grandes, mas nada adianta, o grupo já está resolvido e ele é convencido a ir junto. Ao chegar lá, claro que as coisas não saem como planejado e a violência vai escalonando até chegar num nível hiper mega blaster de perturbação. Filmes mainstream sobre neonazistas geralmente retratam os pensantes, os organizadores do movimento, como figuras intelectuais ou pseudo-intelectuais que exercem a arte da manipulação sobre os outros, enquanto os comandados, os doutrinados, são sempre jovens de baixa renda, sem muita instrução, fáceis de manobrar. American History X, a outra história americana, e Green Room, Sala Verde, são dois bons exemplos dessas convenções hollywoodianas. A diretora e roteirista Beth de Araújo evita esses estereótipos e talvez por isso o seu filme incomode tanto. Ao colocar uma professora de escola primária como representante dessa retórica enviesada, uma mulher ocupando uma das profissões mais importantes para a sociedade moderna, a Beth dá um tapa na cara do espectador, um tapa de acorda, para que você se atenha ao fato que esses movimentos nazistas, fascistas, estão em expansão não só nos Estados Unidos, como também no Brasil e em vários países, e representado por pessoas sorridentes, aparentemente simpáticas e amigáveis, mas que por dentro escondem pensamentos abomináveis. Soft and Quiet foi planejado de modo a parecer um grande plano sequência, como se tudo tivesse sido rodado numa única tomada. Acredito eu que ali deve ter rolado pelo menos umas 4 ou 5 tomadas, talvez mais. A montagem espertamente encaixa os trechos disfarçando tudo. Quando a câmera se aproxima demais das costas de uma personagem, possivelmente ali houve um corte, ou em situações onde a câmera sai do foco da ação e vai para a esquerda ou para a direita para mostrar um objeto que estava off-screen. Um trabalho técnico laborioso que deve ter exigido muitos ensaios, não só por parte dos operadores de câmera, que precisavam fazer tudo num tempo cronometrado, como também do elenco, que não podia errar as falas, não podia errar os diálogos e precisou se locomover para determinados pontos de marcação no set de filmagem. E essa sensação de tempo real colabora e muito com o clima de tensão que rege o filme. Temos aqui uma obra difícil de digerir que deixa um gosto amargo na boca. Uma experiência cinematográfica desconfortável, porém necessária, visto os importantes comentários sociais presentes no longa-metragem. A sádica descarga de 220 volts que o público recebe tem seu propósito, que é fomentar discussões sobre como combater essa perigosa doença social tão próxima a todos nós, que vem se alastrando a passos largos pelas redes sociais. Se você está com a terapia em dia, assista Soft and Quiet. Por mais perturbador que seja, o filme da Beth de Araújo é um grito de alerta e precisa ser ouvido. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, é de graça, não dói e ajuda a divulgar o canal. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!